Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, de 23 a 29. Gênesis 19, de 23 a 29. Acompanhem a leitura, diz assim a palavra de Deus. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu, verso 25, ele destruiu aquelas cidades de toda a campina. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Vamos orar, irmãos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença santa, Senhor, rocha minha, e em Cristo Redentor nosso. Amém. Irmãos, nós temos aqui um segundo juízo de Deus. Domingo passado pela manhã, vimos o juízo que o Senhor executou em Babel. Hoje temos um segundo juízo que, pela ordem, não é o segundo, pois precisamos contar com a arca de Noé. Então, se vocês observarem, o livro de Gênesis, que foi escrito há cerca de 2.247 anos antes de Cristo, ele não tem apenas o marco da criação, onde apresenta tudo que Deus criou. Ele não tem apenas a queda do homem, não tem apenas a promessa da vida eterna que está em Cristo, mas já no Gênesis, Deus vem executando juízo após juízo. O primeiro juízo executado, quando a gente vai puxando da memória, foi com Adão, Eva e a serpente. Deus veio executando o juízo. As dores de parto na mulher foram agravados, o homem agora comerá do suor do seu rosto, não que não houvesse trabalho antes da queda. A serpente, que era dos animais o mais astuto, passou a se arrastar como um símbolo de humilhação, por haver Satanás ter feito uso dela. Depois o Senhor vem e executa juízo em Noé. Noé pregou, anunciou, os homens descreram, Deus então executou o juízo. O Senhor fez que morressem todos afogados, com exceção daqueles que eram justos, Noé e a sua casa. Mais à frente o Senhor executou outro juízo, em Babel, capítulos 10 e 11. Nós vimos isso domingo pela manhã. Hoje nós temos mais um juízo executado por Deus. Pastor, eu pensei que Deus executaria juízo só na vinda do Senhor Jesus no Apocalipse. Pois é, irmãos, a gente percebe nitidamente que literalmente Gênesis, ele é o alicerce de toda a Escritura. Cristo está presente no Gênesis, Gênesis 3,15, o Espírito Santo está presente no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o Pai está presente no Gênesis, e assim
sucessivamente vamos vendo esse alicerce da Escritura que apresenta não apenas o princípio de todas as coisas, mas também a execução do juízo de Deus. Aqui nós temos então Deus executando Sodoma e Gomorra. Primeiro, esse texto vai falar sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, que subiu à presença de Deus, e Deus então desceu para avaliar. Lembrando aos irmãos que essa expressão que Deus desceu não significa dizer que ele não era onisciente, pois Deus não precisa ir pessoalmente em um lugar para saber o que está acontecendo. A sua onisciência lhe dá capacidade de saber de absolutamente tudo. Então, por exemplo, Deus sabe o que se passa no inferno? Sim. Mas a sua graça está presente naquele lugar? Não. Deus sabia o que se passava em Sodoma e Gomorra? Obviamente que sim. A sua graça só repousava sobre os justos, Ló e os seus. E, irmãos, esse texto começa com uma petição inusitada. Observem lá o verso 20 do capítulo 18. Capítulo 18 do Gênesis, verso 20. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. A primeira pergunta é: qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? O pecado daquelas cidades estava ligado ao aspecto sexual. Não que o sexo seja pecado quando praticado dentro do matrimônio. Toda relação sexual fora do matrimônio se configura em adultério. Lembrando aos irmãos que adultério é a adulteração da lei do sexo, que foi estabelecida pelo próprio Deus lá no Gênesis. Então, o sexo ele tem um regramento. E quem impôs esse regramento? O Criador dos homens, de todas as coisas. Então, Deus impôs regras para a relação sexual. E só há uma relação sexual que não represente adultério. Qual? A relação entre homem e mulher casados. Esse é o regramento que Deus estabeleceu. Portanto, quando a Bíblia diz não adulterarás, a Bíblia está se referindo não adultere a lei do sexo que foi criado pelo Senhor. Então, Sodoma estava adulterando essa lei. Porque sodomismo é a relação sexual ou é o sexo anal. O sexo anal, a prática do sexo anal é chamado pela Bíblia de sodomismo, quer entre homem e mulher, quer entre homem com homem. A Bíblia chama de sodomismo. Ela vai afirmar que os sodomitas, ou seja, os que praticam o sexo anal, não herdarão o reino de Deus. E antes que alguém fique espantado, porque porventura você tenha pensado assim: pastor, eu pensei que entre quatro paredes valia absolutamente tudo. Quer um conselho? Confesse seu pecado a Deus e abandone. Deus perdoa todos aqueles que confessam, se arrependem e abandonam. Esse é o antídoto na vida dos crentes, que muitas vezes podem estar praticando coisas inadequadas, mas faziam por ignorância. Confessa, se arrepende e abandona. Tá? Então, o pecado de Sodoma e Gomorra era ligado ao aspecto sexual. O sexo que não era realizado entre homem e mulher casados.
E isso subiu à presença de Deus, de modo que o Senhor resolveu executar. Mas Abraão aparece, porque Abraão aqui, ele está preocupado com Ló, que era parente seu. E observem o argumento de Abraão, verso de número 21. A partir do verso 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Pastor, o senhor acabou de dizer que Deus era onisciente. Por que dessas palavras? Antropoformismo. Essa é uma linguagem antropomórfica. Ela dá sentimento humano, forma humana a Deus, para que fique fácil de compreender para o leitor, tá? Então, não é que Deus não sabia, mas a linguagem que Moisés, que é o autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ele está usando aqui é uma linguagem antropomórfica. Então, a partir do verso 22, vai se manifestar, aliás, 23, mas ainda verso 22 diz assim: assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Vejam agora a proposta. E aproximando-se Abraão, perguntou, é uma petição: será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matará o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Olha o argumento de Abraão. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? A pergunta de Abraão é: Senhor, se em Sodoma e Gomorra tiverem 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Deus então responde no verso 26. Desculpe. Verso 26. Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão, não conformado, porque sabia que não havia esse número, pergunta no verso 27. Então Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Verso 29, terceira pergunta de Abraão. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão vai fazer a quarta pergunta, verso 30. Abraão insistiu: não se irrite o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Verso 31. Quinta pergunta. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 20. Verso 32, finalmente Abraão disse: não se irrite o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? Abraão veio descendo 50, 45, 40, 30, 20. Na sexta pergunta ele diz: Senhor, e se tiverem 10 em Sodoma? Abraão está preocupado com Ló e a sua família. Daí ele vi reduzindo esse número. Se tiverem 10, o Senhor vai destruir? Deus responde. O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava. O que é que acontece então, irmãos? Esse é o contexto imediato. Mas o que é que acontece? Nossa, pastor, Abraão foi tão generoso
com Ló. Tão preocupado, na prática, Abraão intercedeu por Ló. É verdade, Abraão intercedeu por Ló. Mas a gente precisa enxergar Jesus Cristo aqui. Pastor, eu não vi Jesus. Jesus está presente aqui, irmãos. Jesus é presente no Antigo Testamento. Quem é Abraão? O pai da fé. Qual o papel de Abraão aqui? Interceder. Abraão, no Antigo Testamento, era uma sombra de Cristo. Cristo surge fisicamente no Novo Testamento, mas ele tem sombras no Antigo Testamento. E uma das sombras de Cristo no Antigo Testamento é justamente Abraão. Quando Abraão, portanto, faz o papel de interceder por Ló, Abraão aqui está figurando a intercessão de Jesus Cristo pela sua igreja. Quer ver só? Vamos ver lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, versos 33 e 34. Acompanhe a leitura. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é justificado por Deus? São aqueles que têm a Cristo como Senhor. Como foi que Abraão se dirigiu a Ló lá no Antigo Testamento? Se tiverem 10 justos, o Senhor destruirá? A resposta, pelos 10 justos, eu não destruo a cidade. Olha o verso 34. Quem os condenará? A pergunta é, quem condenará os justos? Quem condenará? A resposta é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o que Abraão está fazendo em favor de Ló, Cristo faria em favor de todos os justos. Ele intercederia. Então, o Senhor Jesus, ele é o advogado justo, como afirmou João em sua primeira epístola. Só que Jesus, irmãos, é um advogado como nenhum outro. Porque, por exemplo, na legislação brasileira, ninguém pode ser apenado em lugar de terceiros. Por exemplo, se o seu filho praticar um crime, entenda-se, seu filho maior de idade, você não vai preso em lugar do seu filho. A pena tem que ser executada nele. Se um cliente for condenado, o advogado não pode substituí-lo. A condenação é dele. Mas na justiça de Deus, o nosso advogado nos substituiu, recebendo a pena que nos cabia. Então Jesus Cristo, ele é o justo advogado. E João vai dizer que ele intercede por nós, junto ao Pai, quando nós confessamos os nossos pecados. Então, a confissão de pecado, ela faz com que o Senhor, que está à destra do Pai, interceda por nós. Ele que é o justo advogado e ele que advoga a causa de todos aqueles que são seus irmãos pela fé. Essa é uma lição muito preciosa que nós não podemos perder, irmãos. Não leia essa intercessão de Abraão por Ló, esquecendo da intercessão de Cristo pela sua igreja. Então, Jesus está aqui, figurado na intercessão de Abraão por Ló. Jesus intercede por você quando você confessa os seus pecados. E ele o faz porque você é justo. Então, nos céus nós temos o Pai, que é um justo juiz. E do lado do Pai nós temos à sua direita Cristo, que é o nosso fidelíssimo advogado. Pastor, mas se a sentença cair sobre mim, a sentença não cairá sobre você. Por quê? Porque ela já caiu sobre o nosso advogado. Ele já pagou a pena. E pena paga é pena concluída. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Mas advirto você que é descrente. Se você não crê no evangelho da salvação, você vai pagar todos os seus pecados no inferno. E esse pagamento, ele é eterno. A única saída que você tem para que você não seja condenado pelos seus pecados é crer em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, 9 e 10 afirmam que se com a nossa boca confessarmos a Cristo como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então, pastor, há esperança para mim que não sou crente? Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e, consequentemente, você fará parte da igreja de Cristo, dos santos filhos de Deus. Pois bem, esse é o contexto. Mas o Senhor já aplicou porque pude, graças a Deus. Vamos a Sodoma e Gomorra. O pecado daquela cidade despertou em Deus a sua ira, porque todo pecado ira a Deus. Mas há pecados que iram Deus mais ainda. Um deles é a idolatria. A idolatria aguça mais a ira de Deus. E o pecado de Sodoma e Gomorra, que era o pecado ligado ao sexo deliberado. Eu não vou ler o capítulo 19, de 1 até 22, mas vou relatar para os irmãos o que é que aconteceu. Ló recebeu 2 anjos, estavam na praça, e Ló insistiu para que eles o acompanhassem até sua casa. Depois de muita insistência, esses 2 anjos foram à casa de Ló. E então eles disseram a Ló que Sodoma e Gomorra seria destruído. Só que antes disso, os homens daquela cidade desejaram sexualmente aqueles 2 homens, entenda-se, anjos, e mandaram que Ló os liberassem para que os homens da cidade pudessem ter relações sexuais com ele. Ló chegou ao ponto de oferecer suas filhas virgens para que esses homens se relacionassem com elas. O intuito de Ló era poupar os 2 mensageiros do Senhor. Mas os homens responderam: não, nós não queremos as suas filhas virgens. Nós queremos os 2 hóspedes que estão com vocês. Tudo isso aconteceu na porta de Ló, de modo que os anjos então colocaram Ló para dentro e espantaram aqueles homens. Veio então a notícia que a cidade seria destruída. Eles perguntaram a Ló: quem você tem da sua família? Ló então apontou: esposa, filhas, tem genros. Mas nem todos saíram da cidade. Ao amanhecer, os anjos acordaram Ló e disseram: saia depressa daqui, porque enquanto você não sair dessa cidade, nós não vamos poder destruí-la. Jó então se apressou com suas filhas e sua esposa a sair da cidade. A ordem dos anjos é: subam para a montanha. Ló disse: olha, me permitam ir para uma cidade pequena chamada Zoar, que tem logo aqui próximo, porque assim dá tempo de eu chegar lá sem sofrer nenhuma sequela dessa destruição. Os anjos então autorizaram. Os anjos disseram: vá à cidade. Enquanto você não chegar lá, nós não podemos destruir Sodoma e Gomorra. E o resultado disso foi o quê? Quando Ló pisou os pés em Zoar, choveu fogo e enxofre do céu. E Deus executou todos os homens, mulheres, crianças que residiam e que haviam nascido em Sodoma e Gomorra. Não ficou uma vida sequer de pé. E antes que alguém venha: mas Deus executou criancinhas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: quem é o dono da vida? É o homem ou é quem a deu? Para a gente estar preocupado com quem Deus executou. Porque o argumento do ímpio é: como Deus é bom se Deus fez com que
lá em Jericó até as criancinhas morressem. Deus é bom, sempre foi e sempre será. Se o ímpio não aceita isso, o problema do ímpio, porque não tem fé no seu coração, a ponto de compreender que quem tem todas as credenciais para dar a vida e tirar é o dono da vida. E o dono da vida é o Senhor. Então Deus não praticou injustiça nenhuma quando tirou a vida de todo mundo. Pelo contrário, Deus praticou a justiça. Deus fez cair fogo e enxofre do céu e executou absolutamente todos os moradores em Sodoma e Gomorra. E qual foi o pecado que deu causa a isso? O sexo liberado, o sodomismo, especificamente a relação sexual com relação à prática anal e, sobretudo, de modo mais amplo, o adultério, que é todo sexo praticado fora do casamento. A masturbação é adultério. Para que não caiba dúvida na sua mente. Porque Deus não a estabeleceu como uma prática adequada dentro da sua lei. Então, irmãos, temos também algo que é assustador. Porque embora Deus tenha poupado Ló, não poupou sua esposa. E aqui tem uma lição também extremamente importante. Vejam só, verso 23. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Verso 26. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O anjo havia dado a ordem: vão e não olhem. Mas a mulher de Ló, e talvez alguém pense assim: pastor, é porque mulher tem o talento para ser curiosa. Talvez alguém pense: eu sei que mulher não é curiosa. Diga assim a alguém: olha, eu preciso conversar com você. Ou ela sabe na hora ou infarta. A mulher quer saber na hora. O senhor quer conversar o que comigo? O que é que o senhor tem para conversar comigo? Mulher, assim, todas as mulheres, claro, existem a exceção, mas parece que algo que é peculiar do sexo feminino é a curiosidade. É a curiosidade. Parece que é peculiar da mulher. Só que, irmãos, essa situação da mulher de Ló é muito mais gravosa que uma mera curiosidade. É muito mais gravosa. O problema da mulher de Ló é que ela deixou de perseverar na fé com seu marido, olhando para o autor e consumador da sua fé. E ela teve preocupação e saudades do seu passado. Afinal de contas, aquela mulher havia perdido seu imóvel, ela havia perdido seus móveis, seus bens. A Bíblia diz que Deus não deixou absolutamente nada que nascia em Sodoma e Gomorra. Uma planta morreu em Sodoma e Gomorra queimada pelo fogo e enxofre. Então, a mulher de Ló não é mera curiosidade, mas é uma desconfiança da providência divina que lhe traz um desejo por aquilo que estava atrás dela. Aqui traz uma lição importante, irmãos. Jesus disse que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. A vida cristã, irmãos, é um convite a olharmos para frente. Se você precisa olhar para o passado, não olhe para a sujeira do seu pecado, porque aquilo tudo já foi pago em Cristo Jesus. Você olhe para a história, porque a história ela é uma forma de nos ensinar de maneira que não repitamos erros do passado.
Mas há pessoas que estão na vida cristã, que elas estão tão apegadas ao passado, que elas não conseguem viver. Alguém já disse que a depressão é o apego ao passado. O estresse é o apego ao presente. E a ansiedade é o apego a um futuro que não lhe pertence. Se nós devemos estar presos a alguém, irmãos, são as providências divinas. É o amor de Deus, o seu cuidado, o seu zelo, o seu perdão, os seus livramentos. O grande problema na nossa vida é que muitas vezes nós vivemos tão em função do passado que não vivemos o presente. Ou vivemos tão à frente do presente que vivemos reféns de um futuro que não dominamos. Esse é um problema sério. As pessoas têm se encaminhado com depressão, estresse, com ansiedade. E tudo isso, todas essas são doenças da nossa época. Nós não estamos falando mal de quem tem depressão, de quem tem ou quem vive em estresse, ou quem é refém da ansiedade. Nós não estamos falando mal. Nós não estamos afirmando que não é ou não são doenças da nossa época. São doenças da nossa época. Elas precisam de tratamento, elas precisam. Mas você sabe qual é a principal medicação para essas doenças da alma? A palavra de Deus. Confiar na providência de Deus. Por que sofrer por um presente, ou sofrer por um futuro, ou um passado, quando as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, como estava a vida de Ló? Porque se angustiar de modo que aquilo que parecia um pigmeu virou um verdadeiro gigante, que nós nunca conseguimos superá-lo. Porque você não vai superar só. Há quem lute com você. Há quem vença as suas batalhas. Há um Deus nos céus que contempla, irmãos, as nossas dificuldades. Há um Deus nos céus que tem misericórdia das nossas vidas. Ou você acha que Deus não sabe que eu e você somos fracos? Ou você acha que o poder de vencer os obstáculos está em mim e em você? Ou você acha que nós chegaremos até o fim dessa vida para recebermos a coroa da vida porque nós somos bons? Você só chegará lá porque Deus não permitirá que você seja perdido. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te socorre, é Ele quem te ama mais do que você se ama. É Ele quem se entregou para aquilo que você era capaz de se entregar, ou seja, para a sua redenção, porque você não seria salvo por si, você não seria salvo pelas suas obras, e o Gênesis demonstra categoricamente isso, porque o Gênesis demonstra um Deus que é autoexistente, que criou todas as coisas, o homem fracassou. O Gênesis começa em um jardim e termina em um caixão. O homem morto em seus delitos e pecados. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa corrupção? Questionou o apóstolo Paulo. Então percebam, irmãos, a gente precisa compreender que a vida cristã é uma vida que deve ter os nossos olhos espirituais fitos no nosso Salvador. Porque Ló entrou em Zoar, mas a sua mulher virou uma estátua de sal. Ela se apegou ao passado e Ló creu no futuro. Esse é o divisor de águas entre eles dois. Ló e as suas filhas chegaram. A esposa e mãe ficou. Lembranças do passado, saudades do ontem, desejo do retroceder, do retrocesso.
foco em Cristo, esperança naquele que tem o amanhã em suas mãos, caminhar para a frente. Ló e suas filhas foram salvos. A mulher de Ló, ela recebeu, no mínimo, a condenação em seu corpo em razão da sua desobediência. Irmãos, Jesus menciona esse juízo lá em Lucas, já estou caminhando para o final da mensagem. Lucas capítulo 17, eu vou ler a partir do verso de número 28. Desculpe, verso 26. Talvez você pense assim, será que essa conversa de que Jesus vai voltar, eu estou fazendo uma pergunta que o ímpio possivelmente possa fazer. Porque para mim não é conversa, é convicção. Mas é possível que o ímpio pense assim, será que essa história que Jesus vai voltar, que vai recolher os seus e vai condenar os ímpios, é verdade? Vejam o que Jesus disse a partir do verso 26, capítulo 17, verso 26 do Evangelho de Lucas. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Deixa eu parafrasear. Assim será até os dias que a trombeta tocar. Vão comer, vão beber, vão se degladiar, vão agir conforme os instintos da sua carne, até o dia da trombeta tocar. Os que são do Senhor serão recolhidos pelos anjos, e os que não são serão executados em juízo. Mas Jesus fala mais, verso de número 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Eu quero voltar a exortar você que desconhece o Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, porque não haverá mais tempo quando a trombeta tocar ou quando Deus lhe chamar para se apresentar diante dele. Você tem toda a sua vida para se arrepender e crer. Caso contrário, você será condenado com toda a justiça que lhe é devida. E para finalizar, irmãos, eu queria ler um texto que não estava aqui no meu script, mas eu quero ler junto com a igreja de pé, Hebreus capítulo 12, de 1 a 4, é a conclusão dessa mensagem que nos ensina que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, sem ter saudades do passado. Hebreus 12, de 1 a 3, a uma só voz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Pai, bendita é a tua palavra que nos edifica. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos um povo que olha para Cristo,
que confia na providência divina, que não se apega àquilo que passou, não se apega, meu Deus, a um desejo de viver o passado ou saudade dos pecados praticados. Ajuda-nos a nos desvencilhar de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corrermos a carreira que nos está proposta, a carreira da fé, a carreira do Evangelho da salvação. Ajuda-nos, meu Deus, a amarmos mais ao Senhor que a nós mesmos, a glorificá-lo em absolutamente tudo. É a nossa oração confiados em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.